pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Prosear que está começando. O assunto de hoje é saúde. Vamos falar sobre a baixa umidade do ar. A gente tem Goiás ali numa zona de perigo no mapa, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com sinal de alerta para baixa umidade do ar, oscilando ali entre 14% e 20%, e os efeitos danosos à nossa saúde, à nossa respiração. Eu estou recebendo aqui a doutora otorrinolaringologista, médica, Raíssa Camelo Valeta. É isso, né, Larissa? Seja bem-vinda. Isso, obrigada. Vamos falar dessas doenças que surgem nesse período. Tá todo mundo sofrendo, né? Com a boca seca, o olho vermelho, a pele ressecada demais. Os consultórios devem estar cheios. O consultório fica bem cheio nessa época, porque todo mundo fica com o nariz ressecado, com crosta. Nessa época também tem muito sangramento nasal, né, as epistaxes, e que atrapalha, assim, a maioria da população. Sangramento é uma coisa que assusta muito, né? Principalmente em criança. O que a gente faz? Como a gente deve agir ali na hora? É uma boa pergunta. Todo mundo tem que saber dessa recomendação, porque tem muita gente que faz errado. Então, a recomendação certa é inclinar a cabeça um pouquinho para frente, tampar o nariz mesmo com os dedos e esperar 10 minutos no relógio. A maioria dos sangramentos vão parar nesse período. A maioria dos sangramentos são sangramentos na parte da frente do septo. E como o tempo está muito seco, fica ressecado, às vezes mesmo hidratando, a mucosa sofre, esses vasos ficam mais frágeis e acabam sangrando, principalmente criança, que às vezes coça o nariz com o dedinho. Então, uma coisa a se fazer é olhar sempre as unhas das crianças, deixar bem aparada, e se por um acaso sangrar, não colocar nada dentro do nariz, não virar para trás, porque Isso pode... todo mundo faz errado. Eu lembro da gente fazer isso, virar a cabeça para trás para parar o para sangue. parar Tá de sangrar. totalmente errado, porque vai descer pro pulmão, aí vai engolir. É isso? Desce na garganta e Aham, engole. O aham. problema de engolir sangue é porque ele irrita o estômago e depois pode ter dor de estômago ou, mais comumente, até vomitar o sangue. Aham. Então e você vai parar de ver o sangramento, mas ainda está sangrando, você não está estancando esse sangramento. Então, assim, é inclinar para frente mesmo, apertar com os dedos, né, com o indicador, com o Não precisa enfiar polegar. algodão também, essas coisas, não. Não, colocar algodão, papel higiênico, não precisa. Se quiser, pode colocar uma compressa de gelo, Aham. ajuda porque vai fazer uma vasoconstrição, né? Mas é só isso. Só isso. Doutora, é a época das ites, né? Dermatite, faringite, rinite, conjuntivite, tudo isso costuma aparecer nesse período? Por quê? Costuma. Para o nosso sistema respiratório funcionar bem, a gente precisa de condições ideais, né? Que é uma boa umidade do ar, uma temperatura adequada. Quando a gente tem temperaturas muito altas ou muito baixas, umidade do ar muito alta ou muito baixa, o funcionamento do nariz, das vias aéreas inferiores, né, da traqueia, do pulmão, fica prejudicado. Para fazer a função do nariz é filtrar, aquecer o ar, umidificar o ar. Então, quando isso não funciona, pode ter sangramento, pode ter um ressecamento, formação de Desequilibra tudo, né? crosta, desequilibra o muco mesmo que a gente produz, fica pior. Então, a barreira que a gente tem de proteção, ela fica prejudicada, então tem mais quadros gripais também. Você até me corrige, a Organização Mundial da Saúde diz que 60% é um nível ideal de umidade relativa do ar, né? A gente está ali entre 14 e 20, como eu citei no começo. O deserto do Saara tem ali 20% de umidade relativa do ar, então é dramático mesmo. Então vamos por parte. Na pele, o que a gente deve fazer para evitar as dermatites? Dermatites, elas irritam, né? Principalmente o cotovelo, assim, vai ficando descamando, vai ficando vermelho. Como fazer? Hidratar, pele hidratar, passar hidratante, não tomar banho quente, uma coisa que muita gente erra, né? O banho quente, ele derrete o sebo da pele, né?
então fica mais exposta e evapora mais a água. Aham, Então, tomar banho mais morno para frio, aham. passar bastante hidratante, óleo corporal depois do banho também pode Agora ajudar. aqui que é a sua área, né, doutora, essa região aqui de nariz, ouvido, garganta, tem que hidratar também? Tem que colocar soro, mesmo se você não tem nenhum sintoma, é bom hidratar? Tem, é bom hidratar. E lembrar que a hidratação é feita com soro fisiológico, nada Uhum. de colocar água. Tem muita gente que coloca, É, tem muita gente que lava o nariz com água. resolve Quando, nada. assim, arde, né? Aham. Arde, tem E micro-organismos, água né? oxigenada? Aquela... Também não, Não, de jeito nenhum, de vai jeito irritar nenhum. muito. Vai, Aham. irrita Tá muito. vendo as coisas erradas que a gente faz sem prescrição médica? É. Então, nem água oxigenada, é soro fisiológico. Soro fisiológico, de preferência 0,9%, né? Quando não tem nenhuma sinusite, nenhum quadro agudo, 0,9% é ótimo para hidratar, para limpar. Então, o soro, além de hidratar, ele vai tirar essas sujidades, né? Essas partículas que ficam presas na mucosa nasal, que causam rinite, causam uma inflamação no nariz. Limpa da poluição também e hidrata. Doutora, e colocar um umidificador no quarto? E quem não tem umidificador, às vezes improvisa com uma bacia, coloca uma toalha de água, com água molhada. Isso é controverso, né? Porque tem gente que fala, isso vai dar mofo e vai causar outras coisas. Como é que é o uso disso? Tem que ter, não tem que ter com cuidado? O umidificador ele pode ser o mocinho ou o vilão, né? Hum, Dependendo da situação. O problema é que muita gente usa o umidificador o tempo todo. E não, tem umidificador é para esse tempo que está seco mesmo. E aí ele vai ajudar bastante. Umas dicas, né? A forma de usar o umidificador. Então ele não precisa ficar ligado na intensidade máxima o tempo todo. Então você liga 2 horas antes de dormir, a hora que for dormir, desliga. ah, Ou sim. deixa ligado na intensidade média, mínima, a noite toda, Aham, para essa umidade não ficar acima do normal e não proliferar fungo mesmo. uhum. Outra dica, né? Às vezes as pessoas colocam o umidificador do lado da cama, para ficar bem Ah, no sim. rosto. Aham, Também não é bom. Então tem que colocar mais no pé da cama, aham. longe de cortina, de estofados, que isso pode reter umidade e proliferar mofo também. Aham. Nada contra a toalha também não, né? Porque tem gente que não tem condição de ter um umidificador e improvisa com a toalha mesmo com a É, bacia, né? a toalha ainda vai ser melhor do que a bacia, porque a gente vai ter uma superfície de contato maior da água com o ar, então Aham, vai evaporar mais. A aham, bacia não se mostra tão eficaz, então é aham. melhor uma toalha, lembrar de colocar uma superfície também que não vai reter essa umidade. A sinusite, o que que é e por que que ela aparece tanto agora, né? A sinusite é uma inflamação dos seios, né? Então a gente tem os seios, são ossos, né, ocos dentro aqui na face. A gente tem os maxilares, são os mais conhecidos, o frontal aqui na testa, tem o etimoide e o esfenoide que fica lá no fundo. Uhum. Eles têm uma comunicação com a fossa nasal, com o nariz. E a secreção é produzida lá dentro e vai para o nariz e a gente fica engolindo essa secreção. A gente produz cerca de 1,5 litro de secreção por dia, no estado normal. Quando a gente tem alguma inflamação, seja por uma gripe, um resfriado, rinite alérgica, a gente pode ter um inchaço dessa mucosa e tampar esse buraquinho por onde sai essa secreção produzida no seio. Aí vai ter uma inflamação do seio, essa secreção vai ficar retida e pode acontecer de ter uma infecção por bactérias dessa secreção, desse seio. Aí a gente vai chamar de sinusite. Sinusite ela pode ser causada por vírus e pode ser causada por bactérias. E pode ter aí uma sinusite intermediária que a gente chama de pós-viral, que é quando o vírus já foi embora, mas tem uma inflamação residual. Quer dizer que essa secreçãozinha que fica juntando aqui, ela pode ser muito prejudicial, ela pode virar uma sinusite, ela tem que ser tratada, então. Pode. Os principais fatores de risco, né, para sinusite é a rinite alérgica e quadros gripais, que nesse tempo tem aos montes, né? Doutora, e as crianças, por que que elas sofrem mais nessa época, tadinhas? Elas lotam ali o pronto-socorro, ficam espirrando
espirrando bastante, tossindo muito, vai para creche, aí parece que tá todo mundo daquele jeito, as mães ficam loucas, né? A gente chama essas infecções do período escolar de escolites, né? Porque é sempre assim, é uma criança melhorando, a outra pega o vírus e passa um vírus novo e fica uma transmissão de vírus, uma troca de vírus. É por causa do tempo, né? O tempo, ele predispõe, né, mais infecções nesse período. Agora ainda bem que elas estão de férias, né? Mas estão voltando. Teve as férias, o nosso consultório até deu uma aliviada Desafogada. das crianças, porque antes estava muito, por causa também da pandemia, que estava todo mundo